Graça e paz, igreja. Amém? Graças a Deus, podemos nos encontrar mais um domingo, assim como nos encontramos também durante a semana, louvar o Senhor. É bom você estar num lugar onde você se sente bem, à vontade, e principalmente porque ali você tem irmãos, pessoas que você pode contar, e porque você sabe que é um lugar onde você busca a Deus, você sente a presença dEle, você ouve a voz dEle, e você é fortalecido para enfrentar os desafios que você tem aí, nós temos durante a semana. E eu espero que nossa igreja, nossa comunidade, seja isso para cada membro, seja um lugar onde possamos encontrar paz, alegria, comunhão. Continue sendo assim. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade em nossas vidas. O Senhor não muda, em ti não há sombra, nem variação, nem mudança alguma. O Senhor é o mesmo e o teu amor também é o mesmo por nós. Por ele nós vivemos, por ele nós nos mantemos de pé, Senhor. Porque o Senhor nos ama, cuida das nossas vidas, é que nós temos a esperança de um futuro, de uma vida eterna, e é por isso que nós nos alegramos, nós temos paz, e nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Que o Senhor esteja no nosso meio, continue no nosso meio, teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, para trazer cura, libertação, salvação e restauração. É por isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muitas vezes a gente termina trazendo mensagens baseado justamente naquilo que nós vivemos, naquilo que nós passamos, nas nossas experiências. E hoje eu resolvi pedir a direção de Deus, trazer uma pregação que eu coloquei como tema: por que Deus frustra as nossas expectativas? Esse é o título, é o tema. E por falar em frustrar, nós somos uma geração que nos frustramos facilmente. E aí você pode pensar em vários motivos para isso, né? Os mais velhos vão dizer assim: não, essa geração de hoje é muito fraca, essa geração de hoje, por qualquer coisa, quer desistir. E aí os mais velhos vão dizer: eles não sabem o que é sofrer, né? Eles não sabem o que é passar por isso, eu já passei por isso e aquilo. E termina que os mais velhos julgam os mais novos, e aí também a próxima geração vai julgar a nossa depois. E alguns dizem que isso tem a ver com é um dos motivos das doenças psicológicas de hoje. A gente fica pensando por que isso, se isso é verdade, por quê? E eu estava pensando que hoje em dia realmente nós temos tudo mais fácil nas nossas mãos, né? Se você tiver um smartphone, você tem acesso a qualquer coisa, a comida, você pode pedir. Um dia desse eu comprei um eletrônico que veio lá da China, diretamente da China para a minha casa, né? Demorou um mês para chegar, mas era mais barato, então eu comprei por lá. Imagine só, quem podia imaginar que hoje nós teríamos acesso tão facilmente a tantas coisas, de forma tão rápida e tão fácil. E a nossa cultura de hoje, principalmente os avanços tecnológicos, nos deram essas possibilidades de nós termos muitas coisas facilmente. Hoje em dia, com o celular, você pode investir numa ação. Com o celular, você pode pedir comida sem sair de casa. É tudo mais fácil e acessível a nós. Talvez por isso, nós tenhamos mais facilidade à frustração. Nós nos frustramos facilmente quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, do jeito que nós planejamos, do jeito que nós desejamos. E aí esse tema de hoje, eu parti do pressuposto de que Deus, muitas vezes, de forma intencional, como tudo que Ele faz, Deus frustra as nossas expectativas.
E eu vou tentar explicar para vocês o que quer dizer isso e por que Deus faz isso. Nós temos nossos planos, nós criamos expectativas em relação àquilo que nós achamos que vai acontecer, e normalmente nós sofremos muito quando a nossa vontade não se concretiza de acordo com o que nós havíamos planejado. Isso é a realidade. Nós nos frustramos e colocamos a culpa em Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor permitiu que isso passasse na minha vida? Nós questionamos muito a Deus. E aí nós nos perguntamos, por que Deus permitiria que isso acontecesse? E algumas vezes, por que Deus agiria intencionalmente para que nós sofrêssemos com frustrações? Porque a frustração é algo que traz sofrimento. E aí, para tentar explicar essas coisas, por que Deus permite que nós soframos? Por que Deus permite que nós fiquemos tristes? Algumas pessoas procuram justificativas, e alguns vão dizer assim, não, na verdade, não é Deus que permite. Na verdade, é porque Deus não tem o controle de todas as coisas. E aí é o dilema de muitos que questionam a Deus. Como um Deus bom, como um Deus amoroso, permitiria que coisas ruins acontecessem com pessoas boas? E aí, claro, partindo do pressuposto que nós somos pessoas boas, né? E aí tentam explicar assim, não, se Deus é bom e permitiu que isso de ruim acontecesse comigo, então ou Deus não é bom, ou Deus não tem o poder para impedir que o sofrimento chegue à minha porta. Mas será mesmo, se Deus não tem o controle de todas as coisas? Alguns vão dizer que, na verdade, a vida é uma sucessão de acasos sem sentido e sem propósito. Os ateus pensam assim. A vida não tem sentido, não tem propósito. Viva enquanto você está aqui, porque depois você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Mas por mais que pensamentos como esse passem pela nossa mente, será se Deus realmente tem o controle de tudo? Esse não é o Deus da Bíblia. Não é assim que a Bíblia traz o nosso Deus. Na Bíblia temos retratado um Deus que sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3 diz assim, o Filho é o esplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele nem precisa fazer força, né? Só com a sua palavra ele pode manter e sustentar todas as coisas que existem. Tamanho é o poder de Deus. Deus diz também que nós não precisamos nos preocupar, porque até os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? Lucas 12:7. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo. Imagine só, um Deus que ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Aí tem aquela velha piada que diz que na cabeça de algumas pessoas é mais fácil de contar, né? E aí a gente tem hora que tem graça, tem hora que não tem muita graça, né? Somente para quem tem menos cabelo. Se Deus sabe uma coisa tão sem importância, ou com pequena importância como essa, sobre nós, como Deus não teria poder para cuidar de todas as coisas da nossa vida? Salmo 139 fala também de Deus e de como Ele tem esse poder sobre tudo e sobre todos. Versículo 16 diz assim, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aí eu entro em parafuso, né? Como assim? Quer dizer que Deus ia saber que hoje, 2019, nesse dia, nesse horário, eu estaria aqui e você estaria aí? É exatamente isso. É difícil para você e eu entendermos e compreendermos a grandeza disso. E o salmista, no mesmo salmo, ele diz, olha, tal conhecimento é grandioso, é maravilhoso demais para mim, eu não posso compreender. Mas Deus
sabe tudo que você vai fazer até o fim da sua vida. Então, nós temos muitos outros textos que falam do Deus que cuida de todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que tem o poder sobre todas as coisas. Então, eu não posso crer que somente em relação aos meus problemas, ao sofrimento que eu passo, somente isso está fora do controle de Deus e da providência de Deus. Pelo contrário, Jesus ele disse assim: no mundo vocês terão aflições. É uma promessa, é uma certeza nas nossas vidas. Nós não podemos fugir que nós vamos sofrer. Viver faz parte da nossa vida aqui na terra, o sofrimento. Vai chegar um dia em que nós vamos nos libertar de sofrimento, de dor, de tristeza, de lágrima, de angústia, de ansiedade, de preocupações e tudo mais que nos afeta. Mas aqui nessa terra, frustrações, sofrimento é parte da nossa vida. Se eu não posso fugir disso, e se eu também posso afirmar que Deus tem tudo sob controle, então eu concluo que também está sob o controle de Deus os problemas e as provações que existem na minha vida. Aí nós voltamos ao início. Por que então Deus permitiria que coisas que me trazem sofrimento aconteçam na minha vida? Por quê? Por que Deus permite que isso acontecesse em mim? Logo eu, que sou uma pessoa tão boa, né? Logo eu que não faço mal a ninguém. Às vezes a gente pensa assim: eu não mereço isso que eu estou passando. Por que que Deus está permitindo? São questionamentos normais de passar na nossa mente. O que você não deve fazer é deixar de levar esses pensamentos e esses questionamentos a Deus. E aí eu quero listar aqui alguns motivos que explicam o porquê Deus permite frustrações em nossas vidas. E como eu comecei, eu vou mais além. Deus não só permite, Deus muitas vezes traz essas frustrações em nossas vidas. Mas Ele tem um propósito. E o primeiro motivo, abra aí Romanos 8. Romanos 8, 28 e 29. Romanos capítulo 8, vamos ler os versos 28 e 29. Amém? Se você ler a Bíblia todo dia, você não tem dificuldade para achar o livro da Bíblia não, amém? Racha rapidinho. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Vamos entender o texto. O texto diz que Deus age em todas as coisas, com o objetivo de fazer o bem na vida daqueles que o amam. Esses que o amam são também aqueles que foram chamados para um propósito. Esses mesmos que o amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus também os conheceu e os predestinou. O que quer dizer predestinou aí? Quer dizer que ele destinou de maneira antecipada. Predestinar é preparar alguém para uma finalidade específica. É isso que significa predestinar. E que finalidade é essa? Que Deus nos predestinou, nos preparou, nos destinou a ser. Aí no versículo 29 que a gente leu, ele fala também: a finalidade é de sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus nos conheceu, nos preparou, antes mesmo da gente conhecer Ele, para que fôssemos parecidos com o seu Filho. Isso é o que Deus fez.
Na verdade, ser parecido com Cristo é o resgate do propósito original que Deus criou o homem. Lá em Gênesis 1, 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus nos criou com o propósito original de sermos parecidos com Ele. E eu acho que esse parecido é uma coisa assim muito mais profunda do que só termos a mesma aparência, ou só lembrarmos a Deus. Tem muito a ver com mesma natureza, mesma origem, mesmas atitudes. Não dá para sermos exatamente iguais a Deus, mas sermos os mais parecidos possível. Foi o pecado que, digamos assim, borrou essa imagem que nós tínhamos de Deus em nós. Então, o que é que a gente pode concluir? Que Deus não apenas nos criou com o propósito de sermos iguais a Cristo, mas que Deus age em todas as circunstâncias para que nós alcancemos esse destino para o qual nós somos criados. Deus trabalha, Deus age para que isso aconteça em nossas vidas. Aí sabe por que você se sente tão frustrado às vezes com seus planos e as suas escolhas? Porque Deus tem um propósito maior para a sua vida. Enquanto você está correndo aí atrás de outros propósitos para a sua vida, Deus continua tendo o único e mesmo propósito original que Ele tinha para você: ser parecido com o seu filho. E aí nós sofremos porque nós demoramos a entender isso. Nós demoramos a entender. E nós ficamos lutando contra esse propósito que Deus tem para nós. E eu digo sem medo, quanto mais você demorar a entender, ou a praticar, ou a cooperar com Deus nesse propósito, mais você vai se frustrar. Nós temos muitos outros propósitos, nós mesmos, para as nossas vidas, né? Mas todos esses propósitos, eles só fazem sentido se eles contribuírem para o propósito original para o qual Deus nos criou. Ter um encontro com Deus, seguir a Cristo, significa estar buscando cada vez mais ser parecido com Ele, fazer o que Ele faz, ser como Ele era. Esse é o nosso propósito original. Os nossos propósitos, se formar, ter uma carreira, estabilidade financeira, casar, ter filho, viajar o mundo, ficar em forma, né? Tantos propósitos que nós temos para nós mesmos, que a gente pode chamar também de nossos objetivos pessoais. Não é que Deus não queira que a gente alcance essas coisas. Deus até nos ajuda para que nós possamos alcançar isso. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus é um Deus de abundância, né? Não de escassez. Então Deus quer que a gente alcance essas coisas. Mas esses nossos objetivos pessoais precisam estar de acordo com o objetivo maior que Deus tem para a nossa vida. É isso que nós precisamos aprender a escolher. Mas e aí, se os meus objetivos pessoais entrarem em conflito com esse propósito que Deus tem para a minha vida, esse propósito de ser parecido com o seu filho, o que é que vai acontecer? E aí, para responder essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Imagine uma formiga tentando prevalecer contra um elefante. Você acha que ela vai conseguir? É o que nós tentamos fazer em relação a Deus. Prevalecer contra Deus. Ao invés de cooperarmos com o propósito dele, nós queremos que o nosso propósito prevaleça sobre o dele. E não é nem porque Deus, Ele quer mostrar quem é que manda, né? Não, é porque o Deus gosta de mandar. E Ele disse, eu tenho isso para você, você vai ter que fazer. Não importa o que aconteça, eu só quero que você obedeça. Não é nem isso. Deus tem esse propósito porque Ele sabe que é o melhor para nós. Um Deus que é o nosso Pai, que nos ama e prova esse amor todos os dias. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, simplesmente
porque é o melhor para nós. Foi para isso que Ele nos criou. E aí nós estamos querendo dar outro propósito para aquilo que Deus fez. Ser como Cristo, na verdade, é alcançar a plenitude da existência humana. A plenitude da vida humana é ser parecido com Jesus. É resgatar o propósito original que Ele nos deu. Tem um exemplo de uma pessoa que entendeu bem o propósito que as frustrações e o sofrimento têm para a vida. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo sofria com um espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era, parece que era uma doença física mesmo. Ele pediu para que Deus curasse ele. Olha só, Paulo, que tantas pessoas curou por onde ele passava, sendo usado por Deus. Mas Deus tinha um propósito para aquele problema na vida de Paulo. Esse problema produzia em Paulo fraqueza, que resultava no aperfeiçoamento do poder de Deus na vida dele. E aí Paulo, após a resposta de Deus, ele entendeu: Senhor, eu vou me gloriar nisso. É uma fraqueza, traz sofrimento, mas eu entendi que é o teu propósito esse problema permanecer na minha vida. Qual é o problema que você tem vivido hoje? Que você tem pedido para Deus livrar você desse problema? Talvez Deus esteja dizendo isso para você: olha, eu tenho um propósito. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse problema, ele tem o propósito de engrandecer a Deus na sua vida. Essa fraqueza tem o propósito de você se entregar e se gloriar ainda mais em Deus e ser ainda mais usado por Deus. Fale com Deus, faça como Paulo. Senhor, qual é o propósito que tu tem para isso que eu estou passando na minha vida? Para esse sofrimento? Qual é o propósito para a minha vida? O Senhor está querendo me aperfeiçoar, me tornar mais parecido contigo? Essas frustrações sucessivas na minha vida, é o Senhor querendo que eu aprenda, que eu cresça, porque senão o sofrimento vai ser só sofrimento. E Deus não desperdiça nada, nem os nossos sofrimentos. Primeiro motivo porque Deus frustra nossas expectativas, é porque Ele tem o propósito de nos tornar mais parecido com Ele. O segundo é porque Ele tem os planos dele. E quando nossos planos são diferentes dos de Deus, é aí que nós nos frustramos. E aí nós expressamos essa frustração dizendo assim: eu pensei que aquele relacionamento era da vontade de Deus na minha vida. Era aquela pessoa que eu achei que eu ia casar, mas agora acabou. Ou então, meu plano era continuar naquele emprego. O Senhor me desamparou, perdi meu emprego. Ou então, eu não estou entendendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Jó, ele foi uma pessoa que passou por muitas frustrações. Talvez a pessoa que eu conheça, que eu já ouvi falar, que mais perdeu coisas e que mais sofreu, pelo menos na Bíblia. E ele vai falar dos planos de Deus. E ele diz assim: sei que pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E é aí onde a gente se frustra, porque nós temos o nosso plano, Deus tem os dele, e nós queremos seguir o nosso.
e não os dele. Nós pouparíamos energia, sofrimento, tempo, muitas coisas, se nós simplesmente nos voltássemos para os planos dele. Porque além dos planos de Deus não poderem ser frustrados, eles são os melhores para a nossa vida. Então é melhor eu seguir no dele. O povo de Israel também estava passando por um contexto de grande frustração. Eles estavam exilados. Quando o profeta Jeremias fala lá em Jeremias 29:11. Eles estavam longe da terra deles por causa do pecado deles. E Deus queria mostrar para eles que Ele tinha um futuro para eles. Ele tinha planos bons para aquelas pessoas, para o povo dele. Mas Ele também tinha propósito para aquele momento de sofrimento que eles tinham. E aí Deus fala através do profeta Jeremias: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que acontece. Quer dizer, é por isso que nós temos que submeter os nossos planos a Deus. Porque não são os nossos planos que prevalecem, mas os propósitos de Deus. Nós temos expectativas frustradas porque nós não consultamos o Senhor antes de fazer os nossos planos. E nós investimos tempo, energia, nós trabalhamos, nós esforçamos para alcançar aquilo, e Deus está dizendo lá: não é isso que eu tenho para você. Não é esse plano que eu tenho para a sua vida. Não é nessa carreira que eu quero lhe usar. Não é nesse lugar que eu vou fazer você prosperar. E nós continuamos lá do nosso lado. Sendo que o simples ato de se voltar para Deus e perguntar: Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Nos pouparia tudo isso, né? Nos pouparia tudo isso. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Existem muitos planos que para nós parecem os melhores, mas na nossa limitação de conhecimento, e principalmente na limitação do conhecimento da vontade de Deus, nós criamos planos, expectativas em função dos planos, e nós julgamos que Deus tem um compromisso com os nossos planos, quando na verdade o que Ele pede é que você tenha compromisso com os planos dEle. E aí depois nós sofremos quando as coisas não dão certo, e nós culpamos Deus, sendo que Deus estava o tempo todo dizendo ali: mas desde o início esse não era o meu plano para a sua vida. Desde o início eu tinha outras coisas para você, mas você foi teimoso, você não quis me ouvir, você não me buscou, você não me obedeceu. E a frustração cresce nas nossas vidas. A culpa é nossa, que não buscamos, não consultamos a Deus antes de fazer os nossos planos. Tiago, ele fala disso também. 4:13-15. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí ele diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Uma atitude de humildade muda bastante. É por isso que nós muitas vezes deixamos de consultar o Senhor, porque nós achamos que sabemos tudo, que nossa análise da situação é a melhor, e por orgulho não buscamos a orientação do Senhor. O segundo motivo das nossas frustrações é porque Deus tem os planos dele, como acabamos de falar. O terceiro motivo é porque Deus quer nos ensinar a depender dele. Na Bíblia, existem muitos exemplos de pessoas que não dependeram do Senhor e trouxeram frustrações para a sua vida. Olha o exemplo de Abraão e Sara.
Deus disse para Abraão já velho, e ele disse assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Abraão olha, mas eu sou velho, não tenho filho, como é que a minha descendência vai se tornar uma grande nação se eu não tenho descendentes? Abraão e Sara resolveram dar uma ajudinha para Deus, né? Porque Deus precisa da nossa ajuda de vez em quando, né? Não, claro que não, Deus não precisa da nossa ajuda. Mas eles achavam que os planos de Deus estavam demorando demais se cumprir. Abraão velho, Sara velha. Sara era estéril, além de tudo. E aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, já que Deus prometeu que eu vou ser pai de uma grande nação, meus descendentes serão como a areia do mar e as estrelas do céu, nós vamos pegar aqui uma serva, uma escrava nossa. E aí a própria Sara disse, Abraão, possua aí essa mulher e ela vai lhe dar o descendente que você precisa. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus desde o início era fazer um milagre e ela engravidar, mesmo sendo idosa e estéril. O que foi que aconteceu? Nasceu Ismael. Se você ler essa história de Ismael, você vai ver o tanto de problema que ele trouxe para aquele casal, aquela família. E mais ainda, se você conhecer um pouco de história, vai saber que até hoje isso traz problemas. Hoje os descendentes de Ismael são justamente os povos árabes. E os descendentes de Isaac, Jacó, né, são justamente os judeus. Quem é que está em conflito desde aqueles tempos até os dias de hoje? Vou só olhar na televisão que você vai ver. Os israelenses, descendentes de Isaac, estão em conflitos até hoje com os descendentes de Ismael, os ismaelitas, que são os povos árabes de hoje. Uma escolha errada trouxe tantas consequências ruins, frustrações e problemas. Mas aí Abraão teve a oportunidade de ser testado novamente. E aí um dia Deus chegou para Abraão e disse, olha, eu quero que você sacrifique seu filho Isaque. E Abraão, já maduro, entendendo que os planos de Deus são os melhores, não os dele, disse assim, sim, Senhor, vou lá. Mas Abraão, ele podia ter questionado várias coisas, porque Abraão, ele disse, como assim Deus vai mandar eu sacrificar meu filho? Ele quer se tornar igual aos deuses, os falsos deuses das nações aqui ao meu redor, Moloque e outros que pedem sacrifícios humanos. Abraão poderia dizer, não, Deus está se contradizendo. Abraão poderia dizer, Senhor, mas Isaque não é o filho da promessa, como é que agora o Senhor quer que ele morra? E aí eu lembro que muito tempo eu pensava que Abraão se consolava pensando assim, não, se Isaque morrer, Deus vai mandar outro filho, que esse vai ser o descendente. Mas lá em Hebreus 11:19 diz que Abraão creu que Deus tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então Abraão obedeceu a Deus porque sabia que Deus tinha o poder para ressuscitar o seu filho, ainda que seu filho morresse. Olha só o nível de dependência e de confiança no Senhor que Abraão desenvolveu. É por isso que a Bíblia chama Abraão de o pai da fé, que dependeu e confiou no Senhor contra todas as expectativas. Aí eu olho para a minha vida e aí eu penso assim, não, eu queria tanto aquela coisa lá, não deu certo. Aí eu me frustro, eu quero desistir de tudo. Aí Deus não me ama, aí Deus não se importa comigo. E aí quando eu olho para esse exemplo bíblico, eu vejo assim, Senhor, misericórdia para mim, porque eu ainda tenho muito que crescer. Porque eu te questiono tanto no meu dia, na minha semana, os meus planos não dão certo. E eu fico te questionando, eu fico duvidando e deixo de confiar no Senhor. Abraão aprendeu que os planos de Deus são os melhores. Aprendeu que o melhor é depender e confiar em Deus e não a sua própria vontade. Mesmo quando confiar e depender não fazia sentido, de acordo com a lógica humana. Quando nós nos frustramos, que Abraão sofreu com isso, se frustrou com a escolha errada que ele fez. Nós temos que aprender alguma lição. Abraão mostrou que aprendeu, porque quando
teve outra oportunidade, ele agiu da forma correta e confiou em Deus. Então, assim, que o sofrimento que você passa, que as frustrações que você sofre, sirvam para lhe ensinar alguma coisa, porque senão serão só sofrimentos e frustrações. Você precisa crescer diante dos problemas que você enfrenta, senão você vai ficar a vida toda num ciclo interminável de problema vai, problema vem. Sempre o mesmo problema na sua vida, porque você não cresceu o suficiente para superar os problemas e aprender com eles. E aí você vai querer continuar culpando a Deus por causa das suas escolhas. O quarto e último motivo, porque o Senhor frustra as nossas expectativas, porque Deus quer nos ensinar a perseverar. Deus quer nos tornar parecidos com seu Filho, e os problemas têm esse propósito. Deus age em todas as circunstâncias para isso. Nós só vemos frustrações porque Deus tem planos para as nossas vidas, Ele tem os planos dele, e nós às vezes não queremos aceitar. As frustrações também devem nos ensinar a depender do Senhor. Elas têm esse propósito de confiar nele e saber que Ele sim tem todo o poder. E por último, as frustrações são usadas por Deus para nos ensinar a perseverar. A perseverança é a qualidade de um discípulo de Jesus. Como é que você vai aprender diante das dificuldades se você não passa por dificuldades? Você olha para alguém e você admira ela e diz assim, como aquele irmão tem uma fé inabalável. Como aquele irmão confia diante dos problemas. Um dia desse, uma colega de trabalho, uma serva do Senhor, ela disse que passou por uma demonstração grandiosa do poder e da provisão de Deus, embora ela tenha sido reprovada na situação. Ela disse que um dia estava passando por problemas financeiros na casa dela, o marido tinha perdido o emprego, e ele, sempre um homem de muita fé e confiando na provisão de Deus, eles estavam com uma mensalidade do colégio dos filhos atrasada, acho que o talão de luz também atrasado. Dava um valor X, cerca de 700, 800 reais. E aí ela estava agoniada, angustiada, reclamando da vida, que estava faltando dinheiro, que não sabia como ia fazer. Disse que estava conversando de noite com seu marido, falando disso. Ela disse que estava murmurando mesmo. E aí ele disse assim, calma, confie, o Senhor vai providenciar. E aí ela dizia, não, continuou reclamando, não, o Senhor vai prover. Aí ela disse assim, vai sim, Ele vai mandar o dinheiro, vai mandar deixar aqui na nossa porta esse dinheiro. Né? E aí foram dormir, né? Quando deu uma semana depois, chegou na casa dela um primo deles, disse que esse primo era tão pão duro, que para deixar a mãe dele em algum lugar de carro, esse primo pedia para a mãe dele botar gasolina, né? Dispensava nem a mãe dele. Esse primo, ele tinha ido trabalhar como motorista, e aí ele tinha ganhado esse valor aí de 700, 800 reais nesse trabalho. Ele disse que quando chegou em casa com aquele dinheiro, ele, alguém que não era temente ao Senhor, não era um servo do Senhor, disse que ele ficou com esse dinheiro. Diz que Deus incomodou ele, que ele não podia ficar com esse dinheiro, que era para ele dar para essa irmã aí, para ele ir lá deixar esse dinheiro. E ele disse que não entendeu o porquê, mas não estava em paz com aquilo, foi lá e entregou o dinheiro na porta da casa dela. E esse dinheiro era exatamente o dinheiro que ela precisava para pagar essas duas contas. E aí ela lembrou do que ela disse, o Senhor vai mandar deixar na porta, e lembrou o que o marido disse, vai, se ele quiser, ele vai deixar. Até na nossa falta de fé, Deus age. Amém? Até na nossa falta de fé, Deus é misericordioso com a nossa vida. As dificuldades são colocadas por Deus na nossa vida para nos ensinar a perseverar.
Você não vai aprender a perseverar, não desistir diante dos problemas, se você não tiver problemas. E esses problemas não lhe ensinem a continuar diante das dificuldades. Não é que Deus fique feliz com o nosso sofrimento, mas Ele se alegra com o fruto que esse sofrimento vai trazer na nossa vida. É com isso que Deus quer. Esse é o propósito de Deus, é o fruto e o resultado disso na nossa vida. Você pensa em alguém que tem o objetivo de passar num concurso, e aquela pessoa acorda cedo para estudar, estuda o dia todo, estuda fim de semana, mesmo cansado, mesmo sem motivação, mesmo estressado. Aquela pessoa que tem feriado e ela abre mão de se divertir e continua estudando. Ninguém que passa por isso está pensando ou está feliz com o sofrimento e o sacrifício que está fazendo. Todo mundo só olha o objetivo que se quer alcançar. Ele está pensando naquele emprego, no dinheiro que ele vai ganhar, nos benefícios que ele vai ter. Deve ser da mesma forma com a gente. O que nos dá combustível diante dos problemas é entender o propósito de Deus para as nossas vidas com eles. É isso que nos dá combustível, que nos faz continuar. É isso que as pessoas maduras em Deus, que já enfrentaram diversas situações de crise, aprenderam. Aprenderam que a crise não é o fim, não é o destino. O deserto, o vale, não é o seu destino. O seu destino está lá na terra prometida. Só que você precisa passar por ele, senão você não vai crescer. Você não vai amadurecer. E não vai ter condições de desfrutar do que o Senhor tem para você. Deus quer nos ensinar a perseverar. Deus quer nos ensinar. Então, quando os problemas vierem para a sua vida, eu faço um exercício que eu aprendi. Provações, problemas, olhe para a sua vida e pense assim: será se é consequência de algum pecado? Escolhas que eu fiz, pecados na minha vida? Será se não é isso? Se eu conseguir olhar e perceber, não é pecado, eu tenho buscado a Deus, vivi de forma íntegra. Então eu vou entender que são provações que têm o propósito de me fazer crescer, de me fazer amadurecer. O apóstolo Tiago, ele diz também: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus não é masoquista que gosta de nos ver sofrendo, mas Ele tem um propósito para as nossas provações. E esse propósito é nos trazer maturidade, é nos trazer integridade. Maturidade é alguém que tem sabedoria para tomar decisões certas, que não se desespera, que sabe esperar, ter paciência e sabe fazer escolhas corretas. Isso é uma pessoa madura. Por exemplo, algumas pessoas acham que o que elas mais precisam é ganhar mais dinheiro. Quando, se elas tivessem maturidade, elas teriam sabedoria para administrar melhor o seu dinheiro, fazer escolhas mais sábias com o dinheiro que você tem hoje. A falta de maturidade nos faz escolher coisas erradas que não precisamos e que vão nos trazer problemas. Agora a maturidade vai nos ensinar a analisar, a não ter pressa para tomar a escolha correta, a continuar caminhando, porque você já aprendeu, você já viveu aquilo no passado. E agora, com a maturidade, resultado da sua perseverança, você vai continuar. Você vai pensar: eu já passei por isso. É difícil? É, mas eu sei que isso não vai ficar para sempre aqui. Esse momento vai passar. Eu sei que eu vou aprender com isso e que aqui isso vai me fazer crescer cada dia mais. As provações que nos levam a perseverar nos ensinam a ter integridade. Integridade é o mesmo que santidade.
E santidade é tudo que precisamos para ter intimidade com o Senhor. Só quando andamos em intimidade com o Senhor, nós podemos ser guiados por Ele. Quando somos guiados por Ele, nós podemos viver a abundância de vida que o Senhor tem para nós. Mas quando nós não vivemos integridade, nós nos afastamos do Senhor. O pecado, né? A vida de pecado é o contrário, o oposto da vida de integridade. O pecado, ele embriaga a nossa capacidade de fazer escolhas certas. Você já viu isso acontecer na vida dos outros, na sua própria vida, né? De repente o pecado está controlando as suas escolhas e aquilo que você considerava horrível agora começa a se tornar desejável para você. E você começa a fazer escolhas erradas. O pecado, ele apaga a nossa vontade de seguir a Deus e de fazer a vontade de Deus. Por isso que perseverar é tão importante diante dos problemas. Jó é esse exemplo que nós temos de perseverança em meio às frustrações, né? E Tiago fala dele também, Tiago 5, 10 e 11. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Jó é o nosso exemplo de paciência e perseverança em meio às tribulações. E ele também é nosso exemplo do fruto, da prosperidade e da bênção daqueles que perseveram e não desistem. Deus quer nos ensinar a viver assim. Deus quer ensinar você a chegar nesse nível de maturidade na sua vida. Olhe para os problemas que você tem hoje. Para aquilo que está querendo fazer você desistir. Será se o que Deus não quer é que você continue crendo e caminhando? Será que Deus não está querendo que você fortaleça a sua fé e acredite que Ele vai livrar você disso, mesmo não parecendo ter saída? Deus está querendo fortalecer a sua fé. Não pense que maturidade vem para quem não passa por nada. É só aqueles que passaram, que foram testados e aprovados, é que se tornam pessoas maduras. Então, faça como o apóstolo diz, olha, considere o motivo de grande alegria passar por provações. Não porque você gosta de sofrer, mas porque você quer amadurecer, porque você quer crescer, você quer ter uma vida de integridade. É por isso, por causa do resultado, do propósito que Deus tem para aquilo. Nós precisamos compreender isso sim no nosso coração. Né? Não só da boca para fora, mas no nosso coração. O Senhor nos ajudar a entender e praticar isso nas nossas vidas. Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma canção. Feche seus olhos se isso lhe ajudar a se concentrar, a falar com Deus nessa hora, a perguntar para Deus, Senhor, me ajuda a entender o propósito que o Senhor tem para isso que eu estou passando. Me ajuda a confiar, me dá fé, Senhor, para não desistir. Não me deixa viver de murmuração. Abre os meus olhos espirituais para me ver não a circunstância, mas o propósito que o Senhor tem para isso. Me dá sabedoria para me fazer escolhas sábias, para mim não me desviar, não perder o foco do Senhor. Peça a Deus isso. Coloque diante de Deus os seus problemas, suas dificuldades, as suas lutas, aquilo que você já até está desistindo de lutar. Coloque diante de Deus. Deus é poderoso para lhe restaurar, e lhe transformar e de libertar de qualquer problema que você está vivendo. Deus ele é poderoso a esse ponto. Quando você já perdeu a esperança, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando. Enquanto a gente canta essa música, nós nunca perdemos essa oportunidade
de fazer o convite para você entregar sua vida a Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero entregar meus problemas para Ti. Eu não estou resolvendo eles por mim mesmo. Eu quero viver uma vida de paz, de alegria. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Então, enquanto a gente canta essa música, você pode vir aqui à frente, aceitando a Cristo. Você pode vir aqui à frente, se reconciliando com o Senhor. Pode ser que você caiu na caminhada, mas o Senhor continua de portas abertas para receber você de volta.